O nosso tema para nossa reflexão é: não permita que as suas resoluções de final de ano se transformem em pesados fardos para serem carregados durante o ano. Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos, pela liberdade que temos de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra, para aprender da Tua Palavra. Eu te peço, em nome de Cristo, que o Senhor nos abençoe nesta noite, na medida em que nós estudamos, refletimos sobre a Tua Palavra, as nossas vidas sejam edificadas, os nossos corações transformados, e nós sejamos espiritualmente alimentados e fortalecidos para colocá-la em prática no nosso dia a dia. Obrigado a Deus. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Não permita que as suas resoluções se transformem em pesados fardos religiosos. Hoje é 31 de dezembro. Acabou o ano. E é muito comum que as pessoas reflitam sobre o ano que passou para ver se cumpriram as metas que se propuseram no início do ano anterior. E a maior parte das vezes, muito do que foi sonhado, muito do que foi planejado, não foi alcançado como queríamos. E nós sabemos que isto acontece em várias áreas da vida. Acontece na vida profissional, na educacional, na emocional, na financeira e até na espiritual. São muitos projetos buscando realização, por exemplo, no trabalho, para chegar no fim do ano esgotado, precisando desesperadamente de férias, ou pelo menos de algumas mudanças, quase sempre para começar uma nova maratona cansativa. Muitas promessas de controles de contas só para ver o ano novo começar. Geralmente com orçamento já comprometido por festas, presentes, roupas novas e os inevitáveis gastos de início de ano, especialmente para quem tem filhos em idade escolar. Os desafios espirituais também não são diferentes. Muitas das propostas feitas em dezembro do ano passado ficaram no campo das resoluções. Muitas vezes resoluções feitas sem a mesma firmeza de Daniel no capítulo 1, verso 8. Resoluções como leitura sistemática das Escrituras. Este ano eu vou ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Quem não? Investimento de tempo em oração, evangelização, assiduidade aos cultos, uso dos bens, dons e talentos para a glória de Senhor, acabam se tornando coisas a se fazer quando der. Se formos fazer um balanço, é muito provável que nós tenhamos medo de aparecer na parede aquelas palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Pesado foste e achado devedor. Está lá em Daniel 5. Eu sei também que algumas das resoluções que nós fazemos, elas podem ser frutos de pressões internas, outras vezes de pressões externas, para que nós estabeleçamos projetos e metas, e talvez no íntimo, lá no íntimo, quando a gente estabelece, já estabelece sabendo que algumas delas não irão passar nem da primeira semana de janeiro. A Bíblia diz que não há nenhum problema em estabelecer metas, em planejar como agir. Jesus diz para a gente fazer isso em Lucas 18. Não há nenhum problema em traçar metas e trabalhar para alcançá-las.
Mas é possível que surjam problemas quando os objetivos que nós nos propomos se tornem mais importantes do que aquilo que é realmente essencial. E os efeitos deste esforço por alcançar metas acabam se tornando danosos para nós, para aqueles que estão perto de nós. Alguns acabam sucumbindo ao perigo de ver as suas resoluções, os seus projetos, os seus planos se tornarem fardos pesados. E a busca pela autorrealização substitui a busca pela glória de Deus. Se os nossos planos, se os nossos projetos, se as nossas resoluções não forem feitos com o objetivo de glorificar a Deus, já existe um erro cometido desde o começo. E certamente nós não devemos esperar pela bênção de Deus. Não permita, por exemplo, que as suas resoluções esfriem seu amor. Se você tomar alguma decisão para este ano novo, não permita que elas dominem o seu coração, porque o seu coração tem que pertencer integralmente ao Senhor. Josué, no capítulo 22, verso 5, diz: tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a Ele. E a conclusão é: e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Não permita que o seu coração seja tão sobrecarregado, inclusive sobrecarregado por coisas boas, justas e santas, que elas venham a sufocar o seu amor a Deus e aos seus irmãos em seu coração. A verdade é que a vida cristã, a nossa vida com Deus, não se trata apenas de fazer o que se tem que fazer porque deve ser feito, mas de ser instrumento de bênção de Deus na vida dos outros por causa do amor de Deus. O amor que Deus tem derramado abundantemente em nossos corações. Com certeza você conhece a parábola do semeador. Jesus contou esta parábola e nela ele está tratando principalmente dos terrenos onde a semente é lançada. Nosso coração. E há um terreno em que a semente chega a nascer, mas ela é sufocada pelos espinhos, que Jesus explica serem os cuidados da vida. Não deixe que isso aconteça com o teu coração. A plantinha cresce até um certo ponto, mas infelizmente tantas coisas estão crescendo junto que ela logo vem a declinar, murchar e morrer sufocada. Tome cuidado para que os afazeres, para que as obrigações não tornem a palavra de Deus infrutífera em sua vida. Não permita que esses cuidados, mesmo quando se tratam de cuidados na igreja, se tornem dominantes em seus corações, como se fosse uma espécie de ídolo pessoal. Não é incomum, aliás, é mais comum do que deveria, que as pessoas se identifiquem primeiramente pelos fardos que carregam, pelos postos que ocupam, pelos títulos que alcançam, antes de se identificarem como pessoas. E se perderem as suas funções, os seus cargos, alguns perdem a razão de ser e muitos perdem até a vontade de permanecer em determinado lugar. Perdem a vontade até de frequentar a igreja. A verdade é que a nossa frequência e que a nossa permanência na igreja deve produzir frutos espirituais. Nossa frequência, a nossa permanência é boa, serve para efetuar o crescimento, mas nós temos que tomar cuidado para não deixar que, se elas se tornarem fardos, roubem o coração e o lugar do amor que acaba sendo ocupado por mero ativismo, que afeta a nossa vida espiritual e afeta a vida de todos que estão próximos. Alguns talvez permaneçam na igreja pelo que fazem nela. Estão cansados, e muitas vezes já ouvi as pessoas dizendo: eu estou cansado, eu estou cansada
Eu não aguento mais, mas continuam fazendo. E às vezes fazendo com menor vigor. E às vezes até influenciando negativamente quem está perto. Não deixe que o seu coração seja roubado de Deus pelos afazeres. Cuidado com o desejo de muitas coisas boas, coisas lícitas, que exigem todo o seu esforço, para que isso não apague o amor a Deus em teu coração e se transforme numa mera obrigação. Não deixe que as suas resoluções roubem o amor que deve estar dentro do seu coração. Não permita que as suas resoluções te afastem do caminho da santidade. Eu acho muito interessante na Bíblia a história de Saul. No momento em que Saul é escolhido para reinar sobre Israel, Saul, que era um homem que se distinguia do ombro para cima de todo o restante de Israel, como diz 1 Samuel 10, quando o buscam, olham no meio do povo e não encontram aquele que se distinguia do ombro para cima. E o povo então consulta ao Senhor e eles descobrem onde Saul estava. No verso 22 do capítulo 10 de 1 Samuel, é dito que Saul estava escondido entre a bagagem do povo de Israel, entre a bagagem do povo de Deus. Muitos também estão em suas vidas escondidos, apenas escondidos entre as bagagens do povo de Deus. No turbilhão de suas vidas, no turbilhão dos afazeres que tomam conta da sua vida, estão de tal modo envolvidos em uma agenda que simplesmente acabaram infectados pelo mal do ativismo. As coisas, as realizações, tudo isso pode ser usado para esconder outras coisas. Esconder, por exemplo, o medo, a solidão, o desejo de agradar ou a dureza de coração. Os afazeres podem esconder ambição, sede de status e de poder, desejo de controle ou, quem sabe, compensação de falhas em outras áreas. Tudo isso é um problema do coração e acaba conduzindo as pessoas para longe de Deus. Em Marcos, no capítulo 7, Jesus identifica isto de uma maneira muito clara e diz para nós tomarmos cuidado. O mal, o principal mal, não é o que está fora do homem, mas dentro do seu coração. E um coração tomado pelo mal pode ser tentado a se esconder sobre o ativismo. Essa é a coisa mais comum da maioria das religiões. Não importa o que as pessoas façam ou deixem de fazer, se são coisas boas ou ruins, se elas dominam o seu coração, elas podem trazer sentimento de auto-justificação e afastar você do caminho da santidade. É possível que o mais ativo seja apenas o que mais tenta se esconder, o que mais tenta enganar aos outros e a si mesmo, porque o seu coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. A história do nascimento da igreja cristã mostra que não há ninguém mais difícil de converter do que aquele cujo coração é profundamente religioso e tomado pelo mal do ativismo, que o engana, que faz com que ele veja a si mesmo como suficientemente bom por causa das coisas que faz, achando que isso tem mérito, e se esquece de que é um mero pecador e indigno, e que precisa desesperadamente da graça de Deus. Para não cair no erro, para não cair neste erro de deixar que as nossas resoluções nos afastem do caminho da santidade, nós somos alertados pelas palavras de um homem chamado Daniel, no capítulo 9, nos versos 4 a 6. Daniel olha para si mesmo, e ele era aquele que havia decidido firmemente não se contaminar, e ele vinha sendo um homem exemplar. Ele olha para si mesmo e diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades
procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Se havia alguém que podia considerar a justiça própria como meritória, era Daniel. E ele diz: eu procedi mal, perversamente, pequei, transgredi, não dei ouvido à palavra do Senhor. Para depois Daniel também nos ensinar a pedir ajuda a Deus. Ainda nesse capítulo 9, agora no verso 19, ele diz assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Para não deixar que as nossas resoluções se transformem em autojustificação, que tal fazermos uma autoavaliação à luz da Bíblia? O que as pessoas diriam vendo as nossas realizações se conhecessem os nossos corações como só nós e Deus conhecemos? O que nós precisamos aprender sobre nós mesmos para corrigir? De que promessas de Deus, porventura, estejamos duvidando para tentar compensar com tanto esforço e autorrealização? Que mandamentos divinos nós estamos ignorando para atender os nossos corações quando nós deveríamos apenas nos arrepender e obedecer? Que mandamentos humanos nós estamos obedecendo quando deveríamos ignorá-los? O que está acontecendo dentro das nossas almas? As nossas resoluções podem se tornar fardos, e é para isso que fardos servem. Para esconder aquilo que precisamos ver. Para esconder o que nós não queremos que as pessoas vejam. Os fardos esconderam Saul daqueles que o procuravam. Excessos de ocupações podem esconder o mal que temos no coração. E que acabamos não tendo tempo para fazer uma pesquisa em nós mesmos. Vermos o erro e então combatê-los. O ativismo, a busca pela realização das resoluções podem nos manter tão ocupados, mas tão ocupados, a ponto de existirem problemas muito maiores, que nós nunca teremos tempo sequer para considerar. A exortação da palavra de Deus é então que os fardos podem ser tudo isso. Liberte dele. Liberte dos fardos. Jesus ensina que ele traz verdadeira liberdade. Em João, no capítulo 8, ele diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqueles que atendem ao chamado do Senhor Jesus experimentam esta verdadeira liberdade, que Tiago chama de lei da liberdade, de perfeita liberdade. Lamentavelmente, muitos de nós aceitamos as pressões das nossas famílias, dos nossos colegas, dos nossos patrões, do comércio, do status social, da mídia. E essas coisas podem ser escravizadoras. É tanta pressão que nós sequer conseguimos ter clareza de onde é que as pressões estão chegando. E muitas vezes nós as interiorizamos sem perceber que estamos tomando decisões com base em desejos nossos ou de outras pessoas, em interesses nossos ou de outras pessoas, e não nos interesses do reino de Deus. Interiorizar essas pressões faz com que os fardos sejam ainda mais difíceis de serem deixados. Porque o escravo, com o tempo, pode passar a gostar do seu escravizador. O sequestrado, gostar do seu sequestrador como se sofrendo de síndrome de Estocolmo. Amando e defendendo o seu malfeitor, usando com orgulho uma coleira de ouro, mais uma coleira sem Deus. Isso não é diferente com o pecado, não é diferente com as prioridades equivocadas, não é diferente com as coisas que nós somos obrigados a querer só para não ficarmos desatualizados ou descontextualizados no meio da sociedade. Mas não precisa ser assim. Melhor do que isso, não deve ser assim.
Não é saudável se deixar escravizar por metas que você mesmo se impõe ou que outros impõem sobre você. Mas existe uma meta que você, como cristão, deve buscar com toda a força de sua alma, com todo o seu vigor. Você deve querer ser como o seu mestre. E quem diz isto é o mestre em Mateus 10, 25. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu Senhor. A nossa meta deve ser viver para agradar a Cristo e não para agradar a homem. Paulo nos diz isso na carta aos Efésios, no capítulo 6. E esse é o desafio que nós, como verdadeiros cristãos, devemos assumir para nossas vidas. Porque teremos que prestar contas ao Senhor. Nós não teremos que prestar contas a homem. Teremos que prestar contas ao Senhor. O Senhor diz que Ele nos libertou de todos estes fardos, que nos trouxe libertação de qualquer forma de opressão, mesmo opressão religiosa. Ele diz para nós usarmos esta liberdade, para nós não tomarmos o fardo que querem impor sobre nós e tomarmos a porção que Ele nos oferece em Mateus 11. E para servirmos a Ele com alegria. Eu não conheço ninguém carregando um fardo e achando isso bom, estando feliz com isso. Então é hora de depormos os fardos, aqueles que nos sobrecarregam. É hora de tomarmos a porção que o Senhor quer que nós carreguemos. Estar ocupado com coisas religiosas não significa que você tem sido um cristão fiel. E nem que você está dando fruto. Somente significa que você está ocupado. Tão ocupado como todo mundo ao seu redor. E as ocupações não vão satisfazer o anseio da sua alma. Tomarão o seu tempo, cansarão o seu corpo, mas não darão o descanso que só Jesus pode dar. Por outro lado, estar desocupado também não é sinônimo de sabedoria e espiritualidade, e nem significa que você está descansando no Senhor. É preguiça. É dureza de coração que impede de ajudar o seu irmão a levar as suas cargas. Ambos, o sobrecarregado e o desocupado, precisam de sabedoria bíblica para agir corretamente. Ambos precisam do médico da alma para curar a sua alma sobrecarregada ou desocupada. Os fardos, por mais bem intencionados que sejam, podem acabar se tornando um instrumento de Satanás para gerar cansaço e desânimo até mesmo do servo de Deus. O diabo é esperto, muito esperto. Ele não é sábio, ele é esperto. É esperto porque é antigo, porque é ardiloso, porque conhece a natureza humana e sabe quais caminhos percorrer para matar, roubar e destruir. Ele é esperto. Seria sábio se temesse ao Senhor e o obedecesse. Ele é esperto. Não deixe que ele use as suas resoluções de início de ano para escravizar você, para tirar a sua alegria e para te afastar de Deus. Pastor, como é que eu posso fazer isso na prática? Se eu tenho alguma orientação prática, tem. Vou dar 5. Mas não são 5 leis, 5 regras, são apenas 5 orientações. Você pode encontrar mais na palavra de Deus. Primeira, priorize a sua comunhão pessoal com Deus. Quanto tempo você fechou a porta do seu quarto, este ano que está terminando, para falar com Deus sozinho? Sem se preocupar com panela queimando, com filho arrancando cabelo do outro, com contas a pagar, sem se preocupar com mais nada, com o horário do trânsito, só você e Deus. Quantas vezes? Priorize a sua comunhão com Deus acima de todas as coisas. Dedique tempo à leitura diária da Bíblia, à oração, antes, durante e depois das suas atividades. Estabeleça horários para suas devocionais, onde você possa refletir sobre o ensino da palavra para a sua vida. Segundo, evite a todo custo a armadilha do ativismo
Identifique quais são as atividades que estão consumindo o seu tempo, mas não estão gerando fruto espiritual algum. Reavalie os seus compromissos para obter o máximo de crescimento espiritual, sem correr o risco de ficar satisfeito em simplesmente desempenhar atividades religiosas, mas sem amor e sem espiritualidade no coração. Como aquele fariseu que chega lá no templo, bate no peito e se exalta. Terceiro, coloque os propósitos do seu coração diante de Deus, antes de colocar no papel e fazer deles resoluções. Estabeleça objetivos para o ano em meio à oração, submetendo os seus planos ao Senhor, pedindo sabedoria para não se desviar da vontade divina. Reveja o que você está fazendo durante o ano, fazendo a si mesmo as seguintes perguntas. Isto que eu resolvi no início do ano e que eu estou fazendo agora, está contribuindo para glorificar a Deus na minha vida? Que ajustes eu preciso fazer para que Deus seja glorificado nestas coisas? Quarto, evite que as bênçãos de Deus, e Deus abençoa assim, evite que as bênçãos de Deus se tornem ídolos no seu coração. Não dê mais valor às bênçãos do que ao abençoador. Mantenha o seu coração focado em Deus, sem permitir que o trabalho, que a família, que as atividades religiosas tomem o lugar de Cristo no centro da sua vida. Pergunte a você mesmo sempre se as suas decisões fortalecem ou enfraquecem o seu relacionamento com Deus. Quinto, e concluo aqui, usufrua da sua liberdade em Cristo, com simplicidade, alegria e responsabilidade, porque agradar-se em Deus é mais importante do que a aceitação e a satisfação das expectativas que a sociedade tem de você. Louve ao Senhor e o sirva, e tudo quanto você fizer, faça para agradar a Deus e não a homens, inclusive você. Vamos orar? Bondoso Deus, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque a Tua palavra nos orienta a vivermos para a Sua glória. A Tua palavra nos ensina que, mais do que qualquer outra coisa, como prioridade das nossas vidas, nós devemos buscar agradar a Ti, alegrar-nos no Senhor. E assim, ó Deus, ao fazer isso, seremos cobertos de bênção e de alegria, sabendo que o Senhor tem olhado para nós e tem dito, servos bons e fiéis. Eu desejo no nosso coração ouvir estas palavras no final do ano, mas também no final da nossa caminhada. Queremos, ó Deus, chegar no final deste ano que está prestes a se iniciar, olhando para trás dizendo, com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e em nós. Por isso, estamos alegres. Obrigado a Deus, te rendemos graças, em nome de Jesus. Amém.